E na Série A nada mudou. O Bahia apanhou mais uma vez em plena Fonte Nova, 2-1 contra o Palmeiras. Mas o que mudou foi o roteiro. O Palmeiras não jogou rigorosamente nada. Se você perguntar para a torcida do Palmeiras, irmão, como é que tu ganhou esse jogo aí? Eu não sei não, mas a gente ganhou. É o famoso time do pacto, que ele sai achando vitórias, emendando sequência, que não merece pelo futebol praticado, mas vence e vai. Assim, não tem explicação. Não tem ontem o que culpar Rogério Ceni, que até mudou um pouco a escalação, colocou Cauli no banco de reservas depois de 1 milhão de anos, que a gente já vinha falando aqui para vocês, velho. Por que Cauli Oliveira ainda é titular da equipe? E a gente não fala isso desde ontem, não, ou desde a rodada passada, não. Faz uns 20 jogos que a gente já fala isso. Cauli já merecia comer banco há um bom tempo. E Rogério Ceni continuava com o Cauli Oliveira de titular sempre. E ontem ele foi banco e o Bahia jogou bem, sem ele, de titular. Bom, então assim, não tem muito outro que culpar Rogério Ceni, não tem muito que culpar Marcos Felipe, que nem jogou, não tem que culpar Juba, Biel perdeu um gol, Everaldo perdeu um gol, mas, velho, às vezes você não consegue achar uma explicação lógica ontem. Como é que o Bahia conseguiu perder esse jogo? É aquilo, né? É o espiral da derrota. Às vezes derrota chama derrota, a sequência não vai ajudando, o momento também não, e a maré do azar. Em contrapartida, do Vitória é a maré da sorte. Vitória vai chamando Vitória, Vitória vai chamando Vitória, e o Vitória vai emendando vitórias, mesmo sem merecer, vai emendando a reação no campeonato, e nesse momento o Vitória é o 12º colocado com 41 pontos, a 5 pontos do Bahia, que tem 46. Nunca esteve tão curta a distância entre Bahia e Vitória na Série A, na tabela de classificação. Por quê? Se a gente for analisar a Série A como um todo, na média, o Bahia ele passou o tempo todinho aqui no G4, depois caiu para G6, e o Vitória passou o tempo todinho aqui no Z4, até chegou a ser lanterna, e também aqui flutuando 15º e 16º. Então, a distância de posição e de pontuação sempre foi muito grande do Bahia para o Vitória. Mas, nos últimos 6 jogos, o Bahia perdeu 5 e empatou 1. Enquanto o Vitória vem na sequência muito boa. Nos 5 jogos ele venceu 4 e perdeu 1. Então, naturalmente, essa distância foi encurtada. E o Vitória vem na sequência muito boa. E tem tudo para ficar na Série A. Eu quero começar esse vídeo aqui pegando o ponto de vista da galera que briga para não cair. A vitória ontem do Vitória fora de casa, ela foi, assim, de extrema importância. Porque, mais uma vez, você no projeto Vitória somando muitos pontos contra Flamengo fora, Botafogo fora, Fortaleza em casa. Você não projeta muitos pontos aqui, sei lá, projeta 2 aqui. E depois o Vitória ainda pega o Grêmio no Barradão. Então é difícil você projetar o Vitória somando muitos pontos nessa sequência. E ele agora pode se dar o luxo de não somar muitos pontos e ficar na Série A sem muito perrengue. Por quê? Porque abriu 4 pontos para o 17º, que atualmente é o Criciúma. E olha a sequência do Criciúma. É trolha atrás de trolha. Vai pegar no próximo jogo o Fluminense fora, confronto direto. Depois pega o Corinthians, dificílimo. Depois o Criciúma ele enfrenta o Flamengo, outro duelo duríssimo. E na última rodada do Criciúma, ele pega o Bragantino na Bia Bichedi. Então, na lógica, tu projeta o Criciúma chegando ali a 41, 42 pontos no máximo. Inclusive, pela projeção atual de 36,3%, o Criciúma ele tende a chegar a 41,4 pontos. Para tu escapar, tem que fazer de 42 a 43. Para ter uma margem de segurança um pouquinho maior, 43 pontos tu escapa. Beleza, traduz o que tu tá querendo dizer, Heitor. Se o Vitória somar 2 pontos, ele tem tudo para permanecer na Série A. Também pelo critério do número de vitórias, né? O Vitória ele tem muitas vitórias e muitas derrotas em comparação à média da galera que está abaixo aqui dele. Por quê? O Vitória é um time que empata muito pouco, e isso é muito bom na era dos pontos corridos, tá? Porque depois do número de pontos, o critério de desempate é o número de vitórias. Então, assim, na lógica, se o Vitória, sei lá, empatar contra o Grêmio e empatar contra o Fortaleza, chegar a 43, tem tudo para o Vitória escapar. Ou seja, agora a tendência é que fique Fortaleza, Bahia e Vitória na Série A. E aí vai subir mais um, pelo menos, da Série B, Sport ou Ceará. Ou subir até os 2. E aí a gente pode ter os 5 maiores clubes do Nordeste na Série A na próxima temporada, o que seria espetacular. E eu torço para que isso aconteça de fato, tá, gente? Bom, vamos passar aqui rapidamente para a análise de jogo do Bahia contra o Palmeiras, que foi um péssimo resultado para o Fortaleza, inclusive esse. Pela razão óbvia, o Fortaleza estava ali a 1 pontinho do Palmeiras, agora voltou a ficar 4. Beleza que o Fortaleza tem um jogo a menos, mas é de amanhã, inclusive, mas é contra o Fluminense lá no Maracanã. Então não é jogo fácil. O resultado bom foi o Botafogo empatar, né? O Botafogo empatou contra o Atlético Mineiro.
0-0, o Botafogo que teve um jogador a mais desde a reta final do primeiro tempo, macetou, mas a bola não entrou. E nem acho que o Botafogo fez um bom jogo não, tá, no segundo tempo. Mesmo com um jogo a mais, apesar de pressionar, faltou um pouco mais de psicológico, o Botafogo tá começando a pipocar, faltou um pouco mais de frieza em alguns momentos, e um pouquinho mais de capricho em outros momentos também. Enfim, trama no Botafogo e esse resultado acabou sendo bom para o Fortaleza, porque se o Fortaleza vencer, vai a 6-6, ficaria a 3 pontos do Botafogo, mas sempre bom ponderar que o número de vitórias pesa a favor do Botafogo e do Palmeiras, e também o saldo de gols é muito maior em relação ao próprio Fortaleza, mas acabou sendo bom esse resultado do Botafogo. Do Palmeiras, o do Bahia e Palmeiras foi péssimo para o Fortaleza, né? Bom, mas vamos passar aqui o peito fino sobre isso, primeiro análise de jogo do Bahia e os gols da partida, depois a gente passa o complemento geral da rodada. Simbora! Recado da Montenegro Carga para vocês, é a melhor transportadora que tá tendo. É carga, viu, pai? E esse vídeo é um oferecimento de Montenegro Cargas, há 10 anos transportando compromisso. Como matriz pernambucana, atende coletas e entregas fracionadas, suas unidades do Rio de Janeiro, Guarulhos e Feira de Santana, na Bahia. Com a Montenegro Cargas, sua entrega é garantida no prazo e no preço justo para todo o Brasil. Faça sua cotação no site www.montenegrocargas.com.br. Bom, rapaziada, primeiro pegar aqui os gols de Bahia e Palmeiras na Fonte Nova. O Bahia abre o placar com uma boa jogada pela direita, que Everton Ribeiro solta o passe para Gilberto. Gilberto faz o pivô e Lúcio Rodrigues pega de primeira no cantinho da rede para fazer 1-0 para o Bahia, ainda ali na metade do primeiro tempo, né? Mas o Palmeiras empatou. E como é que o Palmeiras empatou? Com a jogada trabalhada, com volume de jogo, com marcação-pressão? Nada disso. No bambo, na aleatoriedade, tem uma falta próxima da meia-lua, e aí a qualidade técnica de Rafael Veiga prevaleceu. Ele mete a bola na gaveta, Adriel só ficou olhando, sem chances nenhuma, golaço de Veiga de falta. E o Palmeiras inacreditavelmente vira o jogo com a cabeçada de Flaco Lopes, a bola vai na travessão e desce aos 40 e lá do segundo tempo, e a bola passou por toda a linha, e o juiz depois foi lá no VAR, o VAR na verdade avisou para o juiz, professor, passou a linha do gol, foi gol, passou 100%. Gol correto, bem marcado pelo VAR, que não foi bem marcado pelo bandeirinha. Gente, não tem muito o que enrolar não, Bahia teve marcação-pressão, teve volume de jogo, tudo isso, posse de bola, mais finalizações, conseguiu encurralar o Palmeiras no seu campo de defesa, mas o que é que adiantou disso no final das contas? Nada, parece que é um azar, e o Palmeiras é um time da sorte, que tem muita sorte mesmo, tem muito para onde correr. O Palmeiras praticamente não passava no meio campo, só com uma ou outra jogada no espasmo ali, de alguma jogada individual. Todos os jogadores do Palmeiras, para mim, jogaram mal, assim, do meio para frente. Rony horroroso, Dudu horroroso, Maurício horroroso, Felipe Anderson horroroso, Aníbal Moreno horroroso. E, velho, os caras jogaram mal. Não tem muita explicação essa vitória do Palmeiras ontem. Não tem explicação. Ou detonar Rogério Ceni. Não tem, velho. Aconteceram os gols e ponto. Paciência, não tem muito o que fazer, não. O Palmeiras tem um elenco melhor do que o Bahia, tem, mas ontem estava até sem Estevão, porque estava na seleção brasileira. Jogou, inclusive, 2 dias atrás. Jogou, acho que 20 minutos por volta disso. Isso pesou também para o Palmeiras fazer um jogo também um pouco abaixo, até porque Estevão é o artilheiro da Série A com 12 gols marcados, talvez seja o melhor jogador da Série A, se não for estar no top 3, dá para se afirmar isso com convicção, tá, gente? Rogério Ceni hoje, mais uma vez, ele entrou com a escalação um pouquinho diferente, né? Colocou Adriel no gol, beleza, Marcos Felipe foi banco de reservas. Depois disso, ele tira Caule Oliveira e deixa o Bahia meio que num 4-3-3 com 2 pontas, Ademir e Tassiano, e Lúcio Rodrigues um pouco mais centralizado. No segundo tempo ele coloca Biel até que entra bem, mas perde gols também. Caule entrou bem também, mas no final das contas não foi efetivo. Everaldo foi banco, entrou, perdeu um gol cara a cara. Thiago entrou bem, fez um gol, só que foi anulado porque a bola desviou o Jean Lucas. Então assim, quem quiser criticar Rogério Ceni, fiquem à vontade. Eu, particularmente, nesse jogo, não consigo detonar Rogério Ceni porque é muito na conta do azar. É isso, irmão. Tem muito para onde correr, não. Mas respeito quem quer falar de Cadu Santoro e tal, Ferran Soriano, também não vou tirar a razão, não. Mas esse jogo específico são coisas do futebol, não tem muito o que se fazer, não, tá, gente? Pegando agora a sequência do Bahia, o Bahia vai enfrentar na próxima rodada do Atlético Paranaense. Não é possível que vai conseguir a proeza de perder para o Atlético Paranaense. Depois ele vai pegar o Corinthians na Neoquímica Arena, o Cuiabá fora, e também vai pegar o Atlético Goianiense na Fonte Nova na última rodada. Então, as chances ainda são bem factíveis do Bahia pegar esse G8, mas do jeito que vai, irmão, é bom abrir o olho, porque se brincar nem G8 pega. Inacreditável, né? O Bahia ele passa o campeonato todinho no G4, praticamente até metade do campeonato, vai despencando, ele já tem boa chance de sair pro G9 já. É inacreditável.
Tem até a torcida do Vitória que fala, daqui a pouco a gente chega no Bahia, viu? Só são 6 pontos de diferença, mas o Vitória não chega não. 5 pontos no caso. Mas o Vitória não chega não, porque a sequência do Vitória é muito mais difícil do que a do Bahia, e o Bahia tem muito mais elenco do que o Vitória. Então, não faz lógica nenhuma o Vitória chegar no Bahia nessa reta final de Série A. A não ser que o Bahia perca tudo e o Vitória consiga achar 2 vitórias aí que ninguém projeta. Então, futebol, né? Não pode duvidar de nada, mas eu acho bem difícil disso acontecer. Para finalizar aqui, essa galera que briga para não cair. Eu fiz uma análise ontem no final da live pós-jogo, meio que de um simulador de quantos pontos cada time aqui do 12º para baixo tende a fazer. E o cenário para quem está dentro do Z4 é desesperador. Por quê? A tabela do Criciúma e do Bragantino é muito mais difícil do que a tabela do Fluminense, do Juventude, do Atlético Paranaense e do que a do Grêmio. É até mais fácil do que a do Vitória, só que o Vitória já tem 4 pontos a mais, o que tende a ser um fator fundamental para o Vitória não cair mais para a Série B. Então, assim, a lógica atual é que, de fato, caia Criciúma e Bragantino. Porque tem uma tabela mais difícil e tem menos pontos do que todo mundo. Então, eu acho que esse time chega a 41 a 42 no máximo. E o Juventude tem jogos em casa contra o Cuiabá, pega o Cruzeiro em casa na última rodada, que é um jogo factível do Juventude vencer também. E o Juventude, você não pode duvidar, ele acha a ponte que ninguém projeta. Então, o Ju, ele tem chances bem razoáveis de escapar, tá, gente? Acredito que o Criciúma e Bragantino tem grande chance de cair para a Série B. Mas, aguardar, né? Futebol, tudo muda muito rápido. Pela lógica, pela sequência, pelos confrontos, eu acredito que o Z4 tende a ficar esse aí mesmo, tá? E aí daqui para cima aí vai ter variações durante o campeonato ainda, e aí fica mais imprevisível. Aguardar o que o Fortaleza vai fazer contra o Fluminense. Se quiser se manter ainda vivo numa briga, possivelmente para um título no final da Série A, vai ter que vencer de todo jeito do Fluminense. Jogo duríssimo. Flamengo venceu, encostou no Fortaleza, chegou a 62 também. Tá bem próximo aqui do Leão do PC, com um jogo a mais, né, o Flamengo. Então, aguardar também como é que vai ser o desenrolar aí do jogo do Fortaleza, que vai mudar muita coisa aqui. E tem o Internacional também, que vai jogar ainda nessa rodada. Não jogou, mas vai jogar em casa, se não me engano. Fora hoje contra o Vasco da Gama, tá? E amanhã o Fortaleza enfrenta o Fluminense no Maracanã. Bom, é isso, rapaziada. Abraço para todos vocês. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Tamo junto.